Você desperta sob um céu acinzentado, envolto por uma neblina espessa que rasteja pelo chão úmido, como dedos invisíveis. O ar frio invade seus pulmões, cortante e úmido, trazendo um gosto metálico, quase amargo, que te incomoda. Um silêncio pesado domina a vastidão ao seu redor, espesso como uma cortina que sufoca qualquer som. Seu corpo está exausto, como se carregasse o peso de uma vida inteira comprimida em músculos doloridos. Cada passo, uma batalha silenciosa contra o cansaço que insiste em te dobrar. Ao seu lado, o chão de pedra fria e irregular, escorregadio, coberto por musgos viscosos e folhas apodrecidas que se desfazem ao toque. Uma lâmina curta, de cabo gasto, e lâmina manchada pelo tempo, repousa próximo à sua mão trêmula. Ao segurá-la, sente um arrepio percorrer sua espinha, como se a adaga guardasse uma memória antiga, uma promessa velada de proteção contra os horrores invencíveis. Esta será sua única defesa diante do que está por vir. Em frente a você ergue-se o castelo Veidran, uma fortaleza imponente e decadente. Suas torres quebradas se projetam para o céu cinza, finas e ossudas como dedos retorcidos de um gigante adormecido. As paredes, cobertas por era e musgo, parecem sussurrar segredos ancestrais, e as janelas vazias revelam apenas a escuridão que esconde histórias esquecidas pelo tempo. O portão de ferro enferrujado está entreaberto, um convite silencioso ou talvez um aviso sombrio para atravessar os seus umbrais. Você dá o primeiro passo pelo pátio deserto, onde ecos antigos de batalhas ainda parecem vibrar sob seus pés. Bandeiras rasgadas e desbotadas balançam levemente com o vento frio, seus pedaços esvoaçantes parecendo fantasmas de guerreiros que jamais retornaram. Cada ruído, o estalo seco de um galho quebrado, o farfalhar distante das folhas, é amplificado pelo silêncio pesado, como se o próprio castelo estivesse escutando e julgando os seus movimentos. Um corvo solitário pousa numa coluna próxima, seu grasnar rouco ecoando pelo ar como um aviso sombrio. Você sente os seus olhos negros e frios te observando, penetrando a escuridão invisível que lhe envolve, calculando cada gesto seu com uma inteligência antiga e indomável. Ao atravessar o portão, o cheiro forte de terra molhada e madeira apodrecida se mistura com uma essência mais sinistra, um odor indefinido que faz sua pele arrepiar. A promessa de perigos ocultos e enigmas enterrados pelo tempo. As paredes do corredor à sua frente estão cobertas por inscrições antigas, símbolos que brilham fracamente com um tom azulado espectral. Algumas runas você reconhece, fragmentos de uma língua dracônica esquecida, que falam de poder, traição e sacrifício. Seu olhar fica preso nas inscrições, que parecem pulsar lentamente, como se respirassem uma vida própria, um convite e um aviso entrelaçados. Você sente um calafrio, uma presença invisível que se esconde nas sombras, observando, esperando. De repente, um sorriso indecifrável parece ecoar das profundezas do castelo. É um som abafado, quase como uma voz que não deveria existir. Um convite para avançar ou um alerta para recuar.
O seu coração dispara, o medo, a determinação, lutando dentro de você. Não há mais volta. O chamado foi feito. O destino já te puxou para dentro da escuridão. Você aperta a adaga com firmeza, respira fundo, sentindo o peso da jornada que lhe espera, e avança pelo corredor, sabendo que a verdadeira provação está apenas começando. O corredor à sua frente se estende em uma escuridão quase infinita, suas paredes de pedra fria absorvendo a pouca luz vacilante das tochas penduradas em suportes de ferro enferrujado. Cada passo seu reverbera em ecos abafados, reverberando pelas profundezas do castelo como um sussurro de aviso, misturando-se a murmúrios quase inaudíveis que serpenteiam pelo ar e invadem sua mente como fantasmas invisíveis, tentando despertar medos antigos. As inscrições que cobrem as paredes brilham com um tom azul fosco e espectral, símbolos arcaicos e esquecidos que despertam uma inquietação primitiva no fundo de sua alma. Você reconhece algumas runas, vestígios de uma língua dracônica ancestral, usada em invocações proibidas e pactos sombrios. Um arrepio gelado percorre sua espinha, como se aquelas palavras gravadas fossem fios invisíveis puxando você para um destino selado a eras, inescapável e cruel. O ar ao seu redor torna-se mais denso, úmido e pesado, impregnado por um cheiro metálico e ácido, quase como ferro oxidado misturado ao aroma antigo de sangue coagulado. É o presságio do coração do castelo, um lugar onde as sombras se adensam, a escuridão pesa e o silêncio se torna um manto ameaçador que quase sufoca a alma. De repente, no canto mais escuro do corredor, um som sutil rompe a quietude, um sussurro etéreo, o arrastar leve de tecidos macios contra a pedra fria. Você se vira de repente, a adaga firme em sua mão trêmula, e distingue uma figura encapuzada quase invisível na penumbra, cujos olhos brilham com uma luz vermelha, fria e calculista, como brasas acesas de um fogo que jamais se apaga. Sem aviso, a criatura conjura uma magia maligna que enche o ar com labaredas azuladas e negras, chamas etéreas que parecem arder com intensidade sobrenatural e devoradora. Seu coração dispara, o ar parece rachar ao redor, e você salta para trás, esquivando-se das chamas que lambem as paredes e ameaçam consumir tudo em seu caminho. O combate começa, uma dança brutal de velocidade, astúcia e poder. Você percebe, quase instintivamente, que a adaga em sua mão não é apenas uma lâmina comum, mas um foco capaz de canalizar a sua força interior. Um relicário que transforma seus golpes em faíscas de luz que desafiam a escuridão ao seu redor. A batalha atravessa o corredor, seus passos ressoando como os trovões contidos, feitiços e ataques ecoando pelas paredes frias e úmidas. A figura encapuzada é ágil e impiedosa, movendo-se como uma sombra viva, um espectro do silêncio e da morte. Sua mente se mantém afiada, seus sentidos atentos, à procura da brecha que determinará o seu destino. Finalmente, num movimento rápido e certeiro, você crava sua adaga na base do pescoço do inimigo. Um grito cortante e desesperado rompe o silêncio do castelo, e a figura se desfaz numa nuvem de fumaça que se dissipa, deixando para trás apenas o eco ameaçador de suas últimas palavras. Isso é apenas o começo. À sua frente, uma passagem secreta se revela,
oculta por uma parede falsa que se abre com um rangido profundo, como um suspiro de pedra velha. O cheiro de podridão, mofo e magia ancestral invade as suas narinas, mas a chama da determinação arde intensamente em seu peito, empurrando-o a seguir. Você sabe que deve avançar pelo caminho das sombras, onde segredos esquecidos e perigos indescritíveis o aguardam, e que o verdadeiro teste está apenas começando. Você avança pelo corredor estreito, onde o ar se torna progressivamente mais pesado, quase sufocante a cada passo dado. As tochas fixadas nas paredes lançam sombras tremuluzentes que dançam com vida própria, criando formas efêmeras que sussurram histórias de traição, dor ancestral e magias proibidas esquecidas pelo tempo. Seus sentidos estão em alerta máximo. O silêncio espesso aqui pesa como um presságio, quebrado apenas pelo som distante e rítmico do gotejar constante de água, vindo de algum lugar profundo e esquecido, ecoando como um chamado silencioso. Ao final do corredor, uma porta maciça de madeira envelhecida bloqueia o seu caminho. Seu aspecto robusto é reforçado por tiras de ferro corroído que rangem suavemente, marcando o peso dos anos. No centro da porta, um símbolo gravado chama sua atenção. 3 cabeças de serpente entrelaçadas, em um emblema sinistro que representa o temido culto da Hidra. O ar ao redor vibra como uma energia sombria e opressiva, um aviso claro de que o que está além é mais perigoso do que qualquer desafio que você já enfrentou até agora. Você respira fundo, sentindo a adaga firme e familiar em sua mão, e com um esforço controlado, empurra a porta que range lentamente, revelando uma câmara subterrânea de proporções assustadoras. O teto arqueado desaparece na escuridão acima, ocultando-se em sombras profundas e impenetráveis, enquanto no centro da sala, um altar negro ergue-se imponente, coberto por inscrições em línguas antigas, marcas de rituais esquecidos e manchados por séculos e séculos de sangue seco, que reluzem em tons avermelhados sobre a luz trêmula. No centro do altar, repousa o cálice prateado, a relíquia pela qual você foi enviado. Ele brilha com uma luz tênue e pulsante, quase viva, como se carregasse em si a essência de algo poderoso. Porém, algo mais se move na penumbra, além do alcance do seu olhar. Seus olhos se ajustam à escuridão e você percebe uma figura colossal emergindo das sombras. Uma entidade híbrida, meio homem, meio besta, com pele escamosa cinzenta que parece absorver a pouca luz do ambiente, e olhos incandescentes que brilham como brasas em um fogo eterno. A criatura ruge, um som que reverbera como um trovão abafado pelas paredes do castelo, anunciando sua presença e intenção. Ela avança com fúria bruta e você sente o peso inevitável do combate iminente. Cada golpe da besta reverbera pelo chão de pedra, fazendo vibrar seus ossos do castelo. Você esquiva com agilidade e determinação, buscando pontos vulneráveis na armadura natural que a cobre. Sua adaga reluz intensamente ao tocar a pele da criatura, enviando ondas de energia que a fazem recuar momentaneamente, soltando um rugido de dor. A luta parece interminável,
uma dança mortal entre luz e sombra, força e agilidade, até que, em um momento decisivo, você encontra uma brecha e crava a lâmina no coração pulsante da besta. Um grito de dor e fúria explode no ar, e o chão sob os seus pés se abre violentamente, engolindo ambos num abismo de escuridão e frio. Você cai em um lago subterrâneo. A água gelada envolve seu corpo como um abraço cortante, sufocando seus sentidos e tornando cada movimento um esforço titânico. Ainda assim, o perigo não cessou. A criatura luta para se erguer das profundezas, determinado a não desistir. Você reúne todas as suas forças para um último golpe desesperado, afundando a adaga com toda a determinação que lhe resta. A resistência cede e a criatura desaparece nas sombras profundas, engolidas pelas águas negras e silenciosas. Você emerge do lago exausto, com um cálice firme em suas mãos. A luz que ele emana agora é mais forte, um farol pulsante que corta a escuridão como um sinal de esperança, ou talvez um aviso. O silêncio retorna ao castelo, pesado e implacável, mas você sabe, no fundo, que a jornada está longe do seu fim. O castelo ainda guarda muitos segredos ocultos, e o destino do cálice prateado é mais complexo e perigoso do que jamais poderia imaginar. Você emerge do lago subterrâneo com o corpo pesado e a mente turva, ainda sentindo o frio gelado que parece se agarrar à sua pele. Mas o cálice prateado em sua mão brilha intensamente, irradiando uma energia ancestral que pulsa em sintonia com o ritmo acelerado de seu coração. Ao seu redor, o ambiente parece ter mudado. As pedras do castelo tremem e rangem. Rachaduras se abrem nas paredes e no teto, como se a própria estrutura estivesse despertando de um sono milenar e revoltado contra sua presença. Pedaços de pedra caem com estrondos ensurdecedores, e a luz das tochas vacila, ameaçada por uma escuridão crescente que se espalha pelos corredores, como uma mancha viva de sombra e desespero. O perigo torna-se palpável, um peso sufocante, e cada passo seu é uma corrida contra o tempo e o caos que lentamente consome o castelo de Veidran. No corredor tortuoso à sua frente, vultos emergem das sombras. Espectros antigos, vestígios de almas aprisionadas pela maldição que permeia aquele lugar. Eles avançam lentamente, seus olhos vazios brilhando com um ódio frio e eterno, enquanto seus corpos translúcidos emanam um frio que queima como gelo, cortando a pele e o espírito. Você levanta a adaga, sentindo o poder concentrado em seu cabo e lâmina, como se ela fosse uma extensão natural da sua própria vontade. O combate é inevitável, uma dança mortal entre o presente e as memórias sombrias do passado que se recusam a descansar. Cada golpe que você desfere resplandece com uma luz pura que afasta a escuridão. Cada esquiva, um passo decisivo rumo à salvação. À medida que derrota os espectros, uma voz ecoa pelos corredores, carregada de poder e desprezo, reverberando nas paredes antigas como um trovão sombrio. Entregue o cálice, aventureiro, ou será consumido pela escuridão que despertou. De repente, uma figura encapuzada surge das sombras, envolta em mantos negros adornados por símbolos antigos e arcanos, que parecem pulsar com uma energia ameaçadora. Seus olhos brilham como um fogo cruel, cheio de fúria e malícia, e ele avança com a agilidade predatória de um caçador faminto.
A batalha está prestes a começar. Magia e aço colidem em uma sinfonia mortal. Um duelo onde cada movimento pode ser o último, e cada decisão, uma questão de vida ou morte. Você sente o poder do cálice pulsar em sua mão, alimentando sua força e determinação, e usa a adaga para cortar os feitiços sombrios que seu inimigo conjura com uma precisão cirúrgica. Finalmente, em um golpe decisivo e inesperado, você rompe a defesa do adversário, derrubando-o no chão frio e úmido da masmorra. O silêncio que se segue é pesado, carregado da tensão da vitória conquistada e do peso que ainda está por vir. Com o cálice firmemente em mãos, você sabe que cumpriu uma parte importante de seu destino, mas que forças maiores e mais obscuras ainda aguardam, silenciosas e implacáveis, naquele horizonte distante. Você emerge das ruínas do castelo Veitran, sob o céu do amanhecer, onde o sol nascente tinge o horizonte com tons dourados e vermelhos profundos, como se o próprio firmamento celebrasse sua vitória ao mesmo tempo em que lamentava as perdas sofridas. O cálice em sua mão pulsa com uma luz suave e constante, lembrando-o da imensa responsabilidade que carrega, um poder capaz de alterar o destino de muitos, mas também um fardo pesado, quase palpável a suportar. O ar fresco da manhã traz consigo um cheiro revigorante de terra molhada e o aroma delicado das flores silvestres. Um contraste vivido com a escuridão e o silêncio opressivo que você deixou para trás. Seus músculos doem, cansados pela batalha, e a poeira da masmorra ainda cobre suas roupas desgastadas. Mas seu peito arde uma chama incandescente, a certeza inabalável de que a jornada o transformou para sempre. Um corvo solitário, aquela mesma ave que parecia guiá-lo desde o começo, pousa silenciosamente em seu ombro. Seu olhar penetrante transmite uma mensagem silenciosa, uma promessa velada. A aventura está longe de seu fim. Há caminhos ainda não trilhados, sombras mais densas a serem enfrentadas e segredos ancestrais que aguardam para serem desvendados. Você lança um olhar ao cálice prateado, consciente de que o que fez naquele castelo não foi apenas uma missão cumprida. Foi o início de uma saga maior. Uma história que se entrelaça com o destino de muitos além daquele lugar esquecido. O mundo se estende diante de você, está repleto de mistérios insondáveis, aliados inesperados e inimigos mais sombrios e astutos. Enquanto o corvo alça voo em direção ao norte, desaparecendo nas primeiras luzes do dia, você sente o peso do cálice ainda mais intenso, não apenas em suas mãos, mas em seu espírito. A terra sob seus pés parece vibrar, como se o próprio mundo reagisse à presença daquele artefato antigo. O ar se enche de uma expectativa inquietante e um sussurro distante parece carregar o nome do castelo. Um eco que persiste além das ruínas. Você dá o primeiro passo para fora do limite daquele lugar, sentindo o chamado do desconhecido puxá-lo adiante, para além das sombras que acabara de deixar para trás.